Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, combatentes de Cristo, nosso Deus Salvador, que mesmo valentes estão durante a madrugada celebrando a vigília, mesmo virados de trabalho, mesmo cansados, estão todos reunidos. Isso é uma grande graça a nós. Estão reunidos em formato de cruz no exército de Nosso Senhor, assim como aqueles que guerreavam em Israel. O exército romano possuía legiões, mas os israelitas tinham uma formação específica. Quando foram derrotar Amaleque e os outros inimigos, a formação de Josué, o general, era que os seus soldados tivessem formato de cruz. Assim como o Império Romano tinha suas legiões, suas centúrias, as legião, por exemplo, era 6.000 soldados, as centúrias eram uma centena de soldados. Assim também os israelitas, também quando guerreavam em forma de cruz. E hoje vós estáis aqui, também firmes nessa madrugada, e nós estamos comemorando um evento que ocorreu no século passado, em 1925, no que diz respeito ao grande milagre da cruz de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Assim como que o novo calendário foi estourado na Grécia, nós estamos como hoje replicando exatamente nós, durante a madrugada, aquele que foi o milagre da aparição da cruz milagrosa naquela catedral dedicada a São João o Caçador, uma capela de interior na Grécia, onde o nosso querido Papa Nicolas Planas, um santo muito venerado, nosso sínodo, a sua discípula Marta, muito próxima a nós, de nossos padres fundadores do nosso monastério em Boston. Essas pessoas estavam reunidas e celebravam, certos sacerdotes estavam a ponto de serem presos devido à proibição de celebrar a festa nesse dia. Que dia é hoje? Dia 14 de setembro, segundo o velho calendário. No calendário civil, dia 27, mas hoje é o dia correto de celebrar a festa de Santa Cruz. Os modernistas já celebraram, os renovacionistas, há 13 dias antes. Mas nós estamos aqui, nós estamos juntos aqui, você está aqui, Maria está aqui, Arão está aqui, sua esposa está aqui, todos estamos juntos na graça de Deus, celebrando aquilo que é a graça de celebrar a festa de Santa Cruz, essa festa mais gloriosa. Não há rito, não há nem rito copta, um rito etíope, um rito armênio, um rito moçarábico, não há nenhum rito que celebre a cruz com tanta evidência, com tanta glória do que o rito bizantino. 3 vezes ao ano nós paramos para venerar e beijar o madeiro da cruz de maneira especialíssima, como no meio da quaresma, no domingo dedicado à cruz, hoje na festa da Adoração de Santa Cruz, e no primeiro dia de agosto, como nós celebramos a pequena veneração da cruz, devido ao início do mês das doenças, pedindo força contra a nossa enfermidade, que é primeiramente o pecado, depois todas elas, obviamente. Passamos bem, sobrevivemos o mês de agosto, o mês das enfermidades, alguns caíram doentes, mas tiveram a cura logo recobrada, outros passaram firmes, e assim nós estamos aqui juntos hoje nessa maravilhosa festa dedicada à adoração do madeiro da cruz de Nosso Senhor. Eu não vou entrar em detalhes específicos de como ocorreu o milagre, por exemplo, da aparição da cruz, com Constantino, porque se vocês leem, podem ler qualquer tipo de arquivo hoje, nós já falamos várias vezes, não vou desgastar o sermão com isso. Não vou dizer, não vou replicar também como foi o milagre da Santa Cruz, que apareceu na história do povo hebreu várias vezes, como Moisés, que abriu o mar vermelho no formato de cruz, como Jacó, que abençoou seus filhos em forma de cruz, como o paraíso das virtudes, das delícias, foi fechado por um querubim, por uma cruz flamejante, foi aberto pela cruz do Senhor. Não vou entrar nos detalhes de que até mesmo Moisés, quando orava para que Josué pudesse derrotar os exércitos inimigos, a sua mão estava erguida em forma de cruz. Não vamos dizer que o profeta Jonas também, quando ressuscitou, seus braços estavam como crucificados. Tudo isso era a imagem da cruz, e a cruz está permeada no povo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tem os pagãos, o símbolo do feminino e do masculino que cruzando gera vida, o símbolo do transcendente com aquilo que é passageiro, com aquilo que é eterno, o finito e o infinito, o céu e a terra, o casamento e as alianças cruzadas. Tudo isso é a própria aritmética, onde os próprios pais da aritmética têm na cruz como a união de 4 pontos perfeitos, fruto de 2 números primos perfeitos, que é o número 2. Os esotéricos, que têm a união de todo o universo em um ponto central, que os pagãos tinham isso como uma grande verdade. No centro desse ponto, quem é que se colocou? Uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa divina e humana uma vez, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, que une aí todas as filosofias, as histórias, todo o esoterismo, toda a gnose foi reunida naquilo que é a pessoa de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Não é sendo um conhecimento apenas elevado ou transcendente, é o relacionamento real com a pessoa. Vamos na cruz, no conhecimento elevado da cruz, para nos encontrarmos com a pessoa. E essa pessoa é Cristo. Aqui veremos um pouco a respeito da cruz.
Por isso eu não quero me desgastar aqui, falando nem sobre a origem do milagre com Constantino, como ele pôde vencer, baseado no sinal que foi dito a ele de Sechisenika, em grego, Jesus Christos, Nika, ou seja, que Jesus Cristo vence, conquista. Não quero também entrar em detalhes sobre o milagre que estamos referindo, que ocorreu contra os novos calendaristas, quando estava a ponto de o exército e a polícia grega prender os sacerdotes fiéis que estavam contrariando a lei do novo calendário, estavam celebrando a vigília de toda a noite. A partir de 11h30, uma cruz luminosa apareceu e pôde dar àquelas pessoas uma conversão em massa. O que eram pessoas inimigas em relação ao calendário, terminaram aquela liturgia amigos, cantando e adorando a cruz do Senhor em um só rebanho, com um só pastor, que é Cristo. Afinal de contas, só existe um calendário, só existe uma igreja. Não existe dois calendários, não existe dois modos de adorar a Cristo, apenas um só Senhor, uma só tradição. Esses detalhes todos vocês podem ver. Também não quero entrar em detalhes nesse sermão, pois já falamos disso vários outros anos, isso já está gravado aí em nosso canal, nos textos, nas homilias, nos sites. Vocês podem ter acesso fácil àquilo que é a história de como houve a descoberta da cruz pela Imperatriz Helena, que foi enviada para o seu filho Constantino, essa mulher maravilhosa, vitoriosa, rainha santa, que gastou toda a sua energia final já em alta idade, foi para Jerusalém e foi procurar todos os lugares onde Nosso Senhor viveu. Onde foi a anunciação, onde foi a casa de José com Maria, aonde havia sido os locais dos milagres do Senhor, aonde ele havia sido crucificado, Gólgota, onde havia ressuscitado, o Santo Sepulcro em Jerusalém. Essa mulher já anciã teve a tarefa árdua de reunir os exércitos, reunir os seus camaradas, seus súditos, e ir numa peregrinação de Roma, de Roma até Jerusalém, a fim de poder encontrar onde é que estava essa Santa Cruz. E então, apenas um detalhe, não vou entrar nesses detalhes históricos, que vocês podem ver em todos os outros sermões e ver nos textos, como eu já disse, mas um detalhe maravilhoso de Santa Helena que eu não posso só dizer, é que quando ela começou a averiguar com os judeus que ali moravam, onde estava possivelmente o lugar do Gólgota, já que a tradição dos judeus já não mantinha mais onde estava precisando esse local, porque o exército, o Império Romano, havia demolido Jerusalém e construído uma outra cidade, a cidade nova, que havia deixado a cidade antiga submergida sob as ruínas. Então não se sabia muito bem por onde começaram as buscas pela cruz do Senhor, onde era o tal Gólgota, onde era o Calvário. Mas havia certos judeus que guardavam por tradição onde estava o local do Calvário. E quando houve dicas de onde estava e começaram a escavar o Gólgota, diz a tradição que Santa Helena não parava de jogar moedas de ouro incessantemente, dizendo: vamos, escavem mais, escavem mais. Enquanto mais jogava as moedas de ouro, mais ela queria que as pessoas rapidamente, com ansiedade, descobrissem onde estavam as três cruzes. E então as pessoas, querendo enriquecer rapidamente, enquanto mais cavavam, mais ela jogava moedas de ouro para encontrar rapidamente a cruz do Senhor. Esta foi a grande taumaturgia de Santa Imperatriz Helena com seu filho Constantino, que havia juntos colocado esse apostolado, por isso chamados isoapóstolos, a fim de descobrir a cruz do Senhor. E então, quando descobriram as três cruzes, você já sabe de antemão, de cor e salteado, como se deu para descobrir das três cruzes qual era a cruz do Senhor. Sabem já de antemão, de memória, que houve um milagre de um homem morto que foi colocado em uma nas três cruzes, e aquela cruz que era do Senhor, esse homem, quando foi colocado sobre ela, ele ressuscitou. Havia uma mulher enferma, uma doença incurável, uma mulher encurvada, que também foi colocada nas três cruzes. Quando foi colocada em uma cruz específica, ela foi curada, e aí souberam das três cruzes qual era a cruz de nosso Salvador. Esses são os milagres da cruz. A cruz, por que ela, portanto, é doadora de vida? Por que ela ressuscitou esse morto? Por que a cruz curou esta mulher? Porque a cruz do Senhor foi banhada com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é imortal, é salvífico, é o sangue do próprio Deus que se fez homem, e o seu sangue é inseparável de sua divindade. E como foi instrumento de morte e crucificação, mas de ressurreição e vida, a sua cruz passou a não ser apenas um instrumento de morte, mas uma ferramenta esmagadora de demônios, uma ferramenta destruidora de morte, uma ferramenta produtora de alegria, de paz, de glória inefável. E quando eu digo que isso ocorre, não é apenas aquela cruz do Senhor. Todo o símbolo que representa a cruz de Nosso Senhor agora é salvífico. Não significa apenas um símbolo. Não é quando fazemos o sinal da cruz, não estamos rememorando o evento do Gólgota. Não é a comemoração da Santa Cruz. Quando fazemos o sinal da cruz,
a mesma energia vivificante, salvífica, que jazia sobre a própria cruz do Senhor, agora implantada, insuflada em nós, a mesma energia. Quando fazemos o sinal da cruz, os demônios ao nosso redor tremem. Quando fazemos o sinal da cruz, estamos adiantando a nossa deificação, atraindo graça, atraindo purificação, iluminação, glória. Assim, a cruz não é apenas um símbolo morto, a cruz é doadora de vida, não é um símbolo, é toda uma arma invencível contra os nossos inimigos, glória de nossos governantes. Assim como um general, quando vai para a batalha, estende diante dos inimigos um estandarte. O que Cristo e a igreja agora estendem como estandarte? A cruz. É por isso que até os príncipes e governantes bizantinos, romanos, eles iam para a batalha contra os ávaros, contra os tártaros, contra as hostes dos cães. Todos eles, sejam príncipes eslavos ou gregos, iam para o combate, ou príncipes romanos ou sérvios, iam com o estandarte do Pantocrato, da Panagia e da cruz acima de tudo. Sobre esse troféu, a vitória foi dada não só em exércitos humanos, que combatiam por Cristo e pela fé ortodoxa, mas também, principalmente, contra os exércitos invisíveis, nossos inimigos desgraçados e malditos, os demônios. E é por isso que nós cantamos, juntamente com a igreja no Apostolarion, antes da doxologia, que a cruz é a beleza da igreja, a cruz é o flagelo dos demônios e a alegria dos sacerdotes, a eufonia dos sacerdotes. Portanto, meus queridos amados cristãos ortodoxos, a cruz tem poder sobre nós. Toda vez que fazemos esse sinal, não é apenas uma memória ou comemoração da cruz do Senhor, é a própria doadora de vida que está insuflando em nós, através do sinal da cruz, a mesma glória que Cristo derrotou a morte. Poder de curar as nossas paixões, tirar o veneno da corrupção que atua em nós. Toda vez que fazemos o sinal da cruz, um pouco do nosso veneno é diluído, as paixões vão sendo mortas e graça vivificante vai sendo atraída para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso intelecto. Agora, uma vez que já sabemos o que é a cruz, vamos nos perguntar, uma pergunta que sempre ressoa em nossas mentes, é a seguinte questão: por que será que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo teve que sofrer numa cruz? As nossas dúvidas, quando estão teologicamente perguntando mistérios de como houve o mistério da cruz, ressurreição é um mistério salvífico, como se deu a salvação do homem, todo cristão ortodoxo passa a se perguntar, com dor no coração, por que nosso Deus teve que sofrer, sentir dores? Por que nosso Senhor teve que ser crucificado? Por que Ele escolheu essa metodologia para salvar-nos? E então, queridos amados cristãos ortodoxos, também ungidos com o sinal da cruz, vamos mergulhar nesse mistério salvífico. Por que nosso Deus Salvador Jesus Cristo escolheu salvar-nos por meio de uma morte? A primeira pergunta que nós devemos dizer é que até os anjos não sabem muito bem isso. Há um mistério insondável, como diz Santo Atanásio, um mistério do qual nem nós conseguimos entender. Como é que Deus imortal pode encarnar e submeter a sofrer? Submeter-se a um corpo já era um delírio para os anjos. Submeter-se a uma carne mortal já era demasiado. Mas que Deus submetesse a sofrer, a sentir dor e até a morrer, isto é para além até da mente dos anjos, que ficam atônitos diante do mistério da cruz. Entretanto, nossos santos padres nos dão motivos pelos quais nós entendemos um pouco por que é que Deus quis sofrer. Primeiro, porque Ele quis, a vontade dele é soberana e Ele faz o que Ele quiser. Depois, queridos amados cristãos, nós apaixonados pela festa da cruz, apaixonados e amantes das festas, enamorados vós que sois pela glória da ortodoxia. Nosso Senhor escolheu morrer e sofrer porque é justo para todos nós pecadores, que devido ao nosso pecado, devido a voluntariamente termos pecado, uma vez que o demônio não força ninguém a pecar. O demônio não me força a pecar, não força vocês a pecar. O demônio sugere apenas. Agora a escolha final de Adão e nossa é individual. Infelizmente nós escolhemos pecar e a culpa é nossa. E como o salário do pecado é a morte, então é natural, justo, e nada injusto, nem tampouco um abismo de compreensão, que todo homem que peca deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, se é justo que todo homem que peca morra, também era justo e salutar que a única maneira de oferecer um sacrifício digno de anular esta maldição justa sobre nós era que justamente um homem
sem pecado, morresse por todos, como diz a Escritura. A própria Escritura diz, é justo que um só derrame sangue sobre todos nós. E até os judeus profeticamente clamaram, caia o sangue dele sobre nós e nossos filhos. Crucificam, crucificam. Claro que sim. É justo de que se todos nós temos como salário do pecado a morte, somente um sacrifício poderia valer. A morte de um homem sem pecado que anulasse essa maldição, que anulasse essa dívida. E é por isso que nosso Senhor justamente se propôs a morrer e sofrer, porque era o único método capaz de fazer com que a nossa dívida fosse paga. Ora bolas, um homem que não tem pecado e morre, não pode justamente ser mantido nas entranhas do Hades. Logo, significa que por este motivo, por ele não ter pecado e morrer, justamente a maldição aí foi anulada. Nele, na natureza dele, na pessoa dele, uma vez que ele morreu, o salário do pecado é a morte, mas se ele não pecou, ele simplesmente agora ganhou crédito em cima daquilo que é a dívida que nós tínhamos em relação ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Portanto, temos aqui o primeiro motivo. Porque é que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, portanto, escolheu salvar-nos a respeito de morte. Não é verdade que Deus, sendo onipotente, poderia destruir a morte de qualquer maneira? Claro, ele é onipotente, ele simplesmente pode tudo. Ele podia destruir a morte como um piscar de olhos. Mas não é Deus que precisava vencer a morte. Era nós que precisávamos vencer esta morte. Era justo sobre nós a condenação. Como Deus é justo e não quer nos salvar de maneira arbitrária, significa que Deus não iria fazer algo como burlando a lei natural. Não é natural que Deus viesse agora, no auge dos tempos, simplesmente encarnar, ou não encarnando, escolher uma outra maneira de salvar-nos que não fosse a maneira justa. Ele é onipotente. As pessoas perguntam, ele não podia com um piscar de olhos, um estalar de dedos salvar-nos? Claro que sim, mas isso seria algo arbitrário, e Deus não age de maneira arbitrária. Ele é justo. Então, como era justo que todo homem que peque morra, também era justo que a única maneira de salvar este homem, que maneira que não fosse arbitrária e burlasse a lei natural, fosse que ele se fizesse homem, encarnasse, não tendo pecado, morresse. Isso era suficiente para a natureza dele. Essa natureza não poderia ser mantida diante do Hades. E, portanto, aí, de maneira justa, a sua natureza foi ressuscitada, uma vez que não tinha como ser mantida no Hades. E então, todos aqueles que quiserem agora participar desta mesma morte, ressurreição e vitória sobre a morte, estarão livres para isso. Portanto, esse está o primeiro motivo, porque é que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo escolheu a morte como meio de salvação, porque era a maneira justa de salvar-nos. E Deus não usa de maneira arbitrária para quebrar leis naturais de maneira completamente louca, como se fosse um Deus pagão que faz os seus caprichos. Era necessário cumprir a justiça. E a justiça total e a lei significa Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Benfeitor, o qual anulou a maldição de maneira justa. Satanás não podia depois jogar na cara de Deus que ele quebrou a lei para salvar o homem. Entendem? Seria algo como que dar até um mérito a Satanás, dizendo, está vendo, a tua criatura é tão fraca que tu tivesse que burlar a lei, isso não é justo. Deus, para humilhar mais ainda Satanás, não quebrou a lei, não foi de maneira arbitrária que ele escolheu salvar o homem, mas de maneira justa. Assim como é justo que todo homem que peque morra, também foi justo que Deus encarnasse na forma humana, adquirindo a pessoa divina também uma existência humana, e com isso, esta pessoa morreu. Morreu e por isso, de maneira justa, pôde ter prerrogativa de anular a maldição. Entretanto, existem mais motivos pelos quais nosso Deus escolheu salvar-nos pela morte e sofrimento. E o segundo motivo é o seguinte: o enganador, o maldito Satanás, ele, por mais que eu já expliquei no começo, de que ele não nos força a pecar, nós pecamos voluntariamente, ele nos sugere tentações, ele nos tenta. Agora, dizer que nos fomos forçados como pela orelha a pecar, isso é uma grande mentira. Nós pecamos porque nós somos fracos de evolução. A nossa evolução é torpe. Isso já é uma doença que já nascemos com ela e isso é um grande problema a ser resolvido. Entretanto, o enganador nos engana. Ainda que ele não nos força a pecar, ele começa com pensamentos e sugestões dizendo que o prazer e o pecado são coisas boas. Naquele momento que nós estamos entorpecidos,
Ele não está nos vendendo as consequências do pecado. Ele vende-nos e nos tenta com um momento crucial onde haverá prazer e consolo e comodidade. Agora, como isso não é verdade e os pensamentos demoníacos são dotados de mentiras, nós, tolos que somos, sempre somos enganados. Algumas vezes, infelizmente, nós nem somos enganados. Já sabendo de tudo, ainda assim pecamos e esses somos nós. Bem-vindos à terra dos pecadores. Entretanto, no paraíso, e desde assim, quem inventou o pecado? Satanás. Quem é que inventou não servir a Deus? Satanás. E ainda que o homem não peque forçadamente, ele é livre para escolher pecar ou não, desde o princípio Satanás atuou conosco com mentira. É um enganador. Disse a Adão que ele não morreria e seria igual a Deus, que ele seria conhecido do bem e do mal. E nessa antiteologia, nessa burla, nessa zombaria e engano, ele nos enganou. Deus amando a sua criatura, que se vingar de Satanás. Ou melhor, dar-nos a chance de que a natureza humana agora enganasse o enganador. Assim como o enganador enganou a natureza humana no paraíso, agora no Hades, o enganador seria enganado. Prestem atenção, que belíssimo São Macário nos ensina a respeito desse mistério sobre como Deus, como homem, enganou o enganador por amor a nós, a nos dar honra, a resgatar a nossa honra. Você sabe que um pescador, de São Macário, quando lança um anzol para fisgar um peixe, esse anzol é camuflado com verme. E o salmista Davi também disse, ardendo em lágrimas de compulsão, reconhecendo a sua natureza fraca, eu nem mesmo homem sou um verme e nem homem sou. Assim também Deus, esse verme, foi profetizado pelo profeta Davi como o próprio nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Davi ali estava falando oráculo do Senhor. Nem um homem sou como um verme. Quem é essa pessoa que falou pela boca do profeta Davi? O Logos. Nem mesmo homem sou, fui feito escória, ignomínia para as nações. Fui esbofeteado, recebi cusparadas, arrancaram minha barba. Somente os meus ossos não foram quebrados. Ó Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento, os demônios, ao longo do nascimento de Cristo, analisando o seu desenvolvimento como homem, não tinham certeza se Cristo era Deus. Ainda quando o nosso Senhor manda, calem, não digam, tu és o Filho de Deus, eles não tinham certeza total se aquele Messias era Deus encarnado. Nem os demônios isso havia sido revelado. Eles tinham suposição, desconfiavam que talvez aquele homem era Deus. Mas eles estavam com dúvida e jogavam o verde para tentar entender se havia chegado o momento de sua destruição. Tanto que eles, quando conversam com o Senhor, dizem, acaso viesse os antes da hora? E nosso Senhor não nos responde, apenas manda que se calem, e eles pediram para que fosse para a manada dos porcos, naquela ocasião com os gadarenos. Mas o demônio, Satanás, não tinha certeza se Jesus Cristo de Nazaré era de fato o Filho de Deus. Ele havia jogado deixas. O que nosso Senhor fez? Camuflou a sua divindade por toda a sua existência, desde o nascimento até a sua crucificação. Na noite da traição, quando Satanás entrou em Judas, ele testou até que ponto Cristo era Deus ou não. Quando Satanás entra em Judas e vê que a traição iria ocorrer, Satanás entendeu, aí está! Tudo que esse homem fez, toda a pregação dele, não houve profeta como ele. Mas agora tudo que ele fez, até a ressurreição de Lázaro, até a cura do cego de nascença, tudo isso será esquecido. A humanidade nunca vai se lembrar de um homem que vai ser traído agora, negado e depois flagelado, crucificado. E quando isso foi ocorrendo, nosso Senhor, como um cordeiro mudo ao matadouro, estava enganando Satanás e os demônios, ao ponto máximo de burla. Assim como Adão foi enganado como trouxa, e nós muitas vezes, em nossa ignorância, somos enganados, nosso Senhor também, como um cordeiro mudo ao matadouro, foi até o final. Quando o demônio lançou o anzol para fisgar a alma de nosso Cristo ao Hades, percebeu um grande problema.
quando engoliu o homem, diz Crisóstomo, percebeu que havia ingerido Deus. E como o Hades não pode conter alguém sem pecado, e não muito menos a morte pode conter o doador da vida, o Hades explodiu. Esse anzol, ou seja, a divindade de nosso Senhor, que estava camuflada pela sua humanidade, ou seja, o verme que é lançado para o pescador fisgar o peixe, e o peixe morde a minhoca, o verme, não vendo que por trás é um anzol e fica preso, assim Satanás, quando com fúria diz os cânones da igreja, quando Satanás com o seu estômago faminto de almas, a sua pança cheia de almas e mais sedento de almas, foi com sede e gana de comer Cristo, porque era o maior dos profetas, se deparou não com o homem, mas com Deus, e seu estômago faminto de gula explodiu, pois engoliu o doador da vida. Que belíssima explicação de nossos santos padres, porque é que Deus escolheu, segundo motivo, morrer e sofrer. Primeiro porque era justo, para isso salutar, a justiça era justo, é o único método justo de salvar-nos. E segundo, para enganar o enganador, assim como o enganador um dia enganou sua criatura, vingar-se daquele que um dia havia nos enganado, para que a natureza humana fosse vitoriosa sobre Satanás. Porque a natureza divina nunca perdeu contra Satanás nem contra ninguém. É a natureza humana que devia enganá-lo, burlar-se dele, rir dele, dentro do Hades. Assim como um dia Mefístoles riu sobre a crucificação de Cristo, assim diz os padres gregos, a risada de Mefístoles é quando Judas traiu nosso Senhor e todos gritavam crucificam, a risada de Mefístoles, ou seja, aquela risada debochada de Satanás ria. Finalmente todos vão se esquecer de quem foi Jesus de Nazaré. Ninguém vai lembrar que esse ressuscitou morto de 4 dias se ele foi traído e morreu. Mas agora Cristo e Adão juntos riam e se regozijavam, pois o Hades naquele momento engoliu Deus e todas as almas que haviam estado ali desde a queda de Adão, que aceitaram a pregação de Cristo, foram removidas junto com o ladrão para o paraíso naquele mesmo dia. E o que aconteceu foi que o Hades foi esvaziado e Satanás foi vencido, a morte derrotada. Morte, onde está o teu aguilhão? E por isso, queridos amados cristãos ortodoxos, esse é o grande motivo, maravilhoso, glorioso, porque nosso Senhor escolheu este motivo para nos salvar. Era assim como o general, diz os Santos Padres, possui um plano, um estratagema de guerra. Nós acabamos de ler nos cânones, o estratagema do general foi a cruz. A cruz foi o estratagema do general para vencer os exércitos inimigos, para vencer a morte. Como? Fabulando um plano que desembocava na cruz, o plano salvífico, o plano de enganar Satanás, atraí-lo para uma emboscada e vencer e pisotear a morte, pois ele ressuscitou. E a sua cruz foi instrumento de sua morte, mas instrumento para um veículo para a ressurreição. Por isso a cruz foi insuflada com seu sangue e a partir daí, doadora de vida ela é. Portanto, amados cristãos ortodoxos, resta a última pergunta. Se a morte era justa, a metodologia justa, que era necessário para salvar-nos, se também era um motivo para enganar o enganador, existem vários tipos de morte. Por que, por fim, a morte em uma cruz? Porque existir a cruz era a maneira como nosso Senhor tinha que morrer. Primeiro, disse Santo Atanásio, porque não existe morte mais vergonhosa, mais brutal, mais desumana, mais baixa do que um homem ser crucificado, ainda mais ser inocente. Depois, para que não dissesse nunca os homens ou os demônios que Deus escolheu como morrer. Não foi ele que escolheu ser crucificado. O levaram à crucificação. Ele não escolheu nada. Então, para que o amor dele fosse sempre medido até onde vai o amor de Deus pela sua criatura. Em morte, porque era a única maneira de salvar-nos com justiça e não com caprichos, não de maneira arbitrária. Para enganar o enganador e se vingar de sua criatura, e se a criatura pudesse se vingar também do enganador. Nossa natureza humana venceu o demônio em Cristo. E por último, porque era a maneira mais terrível, para que nunca alguém dissesse que Deus teve reservas no método que utilizou para dar a vida por nós, e no método que Deus Pai escolheu dar ao seu Filho, não poupou o seu Filho nem da crucificação, da morte mais vergonhosa, para que fosse o mais profunda prova de amor, para que ninguém dissesse que ele escolheu como morrer, e porque é a maneira mais exagerada de que um homem possa sofrer, é exatamente durante a cruz, e isso é daí que nós medimos. Nosso Deus é um Deus humilde, como disse o Simeão, novo teólogo. Até onde vai o amor de Deus por sua criatura, para que sempre o homem soubesse
que Deus não poupou seu Filho, nem mesmo do sacrifício de morte, e Cristo aceitou voluntariamente ir até o máximo do sofrimento da natureza humana, na morte mais vergonhosa que ele não escolheu, o levaram, e para que nunca ao demônio dissesse, Deus escolheu uma morte mais amena, Deus escolheu ser enforcado, Deus escolheu ser assassinado. Não, Deus não escolheu e foi crucificado. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, tratemos de festejar com toda a nossa igreja ortodoxa a glória desta festa maravilhosa. Aí estão os motivos por que se deu a metodologia, o estratagema da salvação, a método como nosso general invencível, nosso Salvador, guerreou contra as hostes celestiais por nossa salvação, por nossa causa. E em nome dele e de sua Santa Cruz, agora os demônios tremem. A morte é anulada. A morte foi pisoteada pela morte através do instrumento da cruz. E ressurreição flui da cruz doadora de vida. Pelo poder e sinal da Santa Cruz, nós temos a atração de vida eterna para nós. E isso não é apenas um símbolo, não é apenas algo ausente de mística. Ao contrário, é a própria energia da ressurreição, do Santo Sepulcro, da força que do Gólgota esmagou a maldição e no lugar Gólgota significa o lugar da caveira. Providencialmente a cruz do Senhor estava cravada sobre a caveira de Adão, onde estava ali enterrada. Por isso chama-se Gólgota. Providencialmente essa cruz estava enterrada sobre a caveira de Adão. E esse sangue permeou e tornou aquela caveira uma relíquia. Porque a alma de Adão foi libertada do Hades através dessa metodologia, e não só Adão, todos os seus filhos descendentes, e assim todos aqueles que agora morrem, se aceitam Cristo e estão em sua igreja e comungando o seu corpo e sangue, não vão para o Hades mais. Através da cruz, o Hades foi destruído. Através da cruz, todos que querem, como que por uma ponte, crucificando a si mesmos com Cristo, utilizam uma ponte. Essa mesma cruz é uma ponte que agora nos leva direto desta existência terrena para a existência no paraíso com o ladrão, com a Theotokos e com todos os santos. Disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus faça os dignos para as orações de sua puríssima mãe, de todos os santos. Amém. Amém.